sei o que essa pessoa tem passado, mas sei de uma coisa: o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, é maior do que toda enfermidade, é maior do que toda tentação, é maior do que todo espírito maligno. O Deus que nós servimos é um Deus que opera maravilhas, e nós queremos louvá-lo, engrandecê-lo e dizer a ti, Senhor, que contigo somos mais que vencedores, e o diabo não pode nos tocar, porque servimos a esse Deus maravilhoso. Meu Deus, é dia de libertação, então eu te peço, tenha liberdade para agir nessas vidas, porque a tua palavra diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Deus, que essa liberdade verdadeira chegue a essa pessoa, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Que bom estar de volta depois de uma correria de carnaval. E foi correria, hein? E vai e volta, e vem para lá, e vai para cá, e trata um, e trata outro. Mas que coisa boa, irmãos. Obrigado pelas orações. Deu tudo certo. Não teve um problema com os jovens lá, assim, que fosse sério, né? Problemas normais que a gente tira até pela palavra mesmo. Nada de sério. E foi assim a manifestação do Espírito Santo. Como eu falei um dia lá no retiro, aquele sítio parecia uma grande igreja, porque é como se o Espírito de Deus estivesse ali realmente guardando tudo. Foi perfeito o nosso retiro. Então obrigado por quem ajudou, e obrigado por quem orou, porque valeu a pena, em nome de Jesus. Amém? Bom, mas a obra continua. Vamos agora buscar de Deus a libertação. Hoje é dia de libertação, e Deus me deu uma mensagem bem objetiva aqui no Salmo 145, a partir do versículo 5, e eu quero ver com você isso aqui. Eu quero que você entenda a sua importância no reino de Deus. Não vou passear na Bíblia hoje, vou ficar só aqui no Salmo 145. Se a minha voz de vez em quando ficar meio rouca, começar a falhar, é natural, porque foram 5 dias de pegada mesmo. Amém, Jesus? Pegada firme. Então, de vez em quando pode falhar, mas Deus dá força para a gente. Acharam aí? Olha só que interessante que Deus me mostrou, irmãos. Eu vou ler só do versículo 5 em diante, tá? Não vou ler tudo não. Mas olha só. Ele fala assim, ó: falarei da tua magnificência gloriosa, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Então o salmista está dizendo que ele não ia perder tempo falando de outra coisa. Ele falaria da magnificência gloriosa, da majestade de Deus e das obras maravilhosas dele. Aí eu achei interessante, porque olha o que diz no versículo 6: e se falará da força dos teus feitos terríveis. Então, quem crê em Jesus aqui? Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador? Você fala e os outros falam. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente passa a ser, ou se intitula servo de Deus, serva de Deus. A gente tem que sair tem que saber até das palavras que saem da nossa boca. Você repare bem que o salmista ele vai falar: eu falarei da sua magnificência gloriosa. Então, se eu parar no posto de gasolina, eu vou falar do Senhor. Se eu parar numa fila no mercado, vou falar do Senhor. Se eu parar numa fila na farmácia, vou falar do Senhor. Se eu estiver na rua esperando o trem, o ônibus, o metrô, sei lá, o busão, eu vou falar do Senhor. Sempre que eu abrir a boca, eu vou falar do Senhor.
Não é que eu vou ser chato, ficar falando de Bíblia, dando Bíblia na cabeça dos outros, não. Não é isso. Mas toda hora eu vou falar da grandeza de Deus. A pessoa olha para você e fala assim: você está bem? Pô, mas eu estou bem porque agora estou na igreja, está uma bênção lá. Eu não sabia que servir a Deus era tão bom. O meu Deus tem sido maravilhoso comigo. Ele tem mudado meus pensamentos, meu comportamento, tem aberto portas para mim. Você fala naturalmente. Você conversa naturalmente, sem fanatismo, e na sua conversa natural você insere sempre a grandeza de Deus, insere nas suas conversas sempre o que Deus tem feito, e aquilo vai reverberar, aquilo vai igual aquela pedrinha do lago que você joga, e a pedra vai pá, 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 né? Então, você fala sempre, você transmite sempre a grandeza de Deus, e aquela pessoa em algum momento, ela vai falar também. Alguém vai perguntar: e o fulano de tal, você tem visto? Tem, outro dia eu vi ele. Rapaz, não é que o cara mudou completamente? Ele entrou numa igreja aí, ele está falando muito de Deus agora, virou fanático? Não, conversou normal comigo, não, sem fanatismo, mas ele falou do que Deus fez, do que Deus tem feito, como que a vida dele mudou. Você precisa ver, quer dizer, já está reverberando. Agora, a gente para conversar com as pessoas e só fala de desgraça, de coisa ruim, de coisa que não presta, só abre a boca para reclamar, para murmurar, para falar mal dos outros. A gente está igualzinho a eles lá do mundo. Amém, Jesus? O que o salmista fazia? Ele falava da magnificência gloriosa da majestade, das obras maravilhosas, e aí ele fala: e se falará da tua força e dos teus feitos terríveis? Se eu falo, os outros falam também. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Está dando para entender então a sua importância? Você que já ama Jesus Cristo, que já foi liberto, que já anda com Jesus, você que ainda logicamente ainda tem suas falhas, pede a Deus ajuda, e isso é normal, a gente está aqui para isso, para pedir a Deus ajuda, libertação e tudo mais. Tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas eu preciso me guardar, eu preciso prestar atenção das palavras que saem da minha boca. Se eu falo sempre da magnificência, da grandeza e da bondade do meu Deus, as pessoas vão falar de mim nesse sentido. Elas vão falar: não, fulano mudou completamente. Mas ele era grosso pra caramba, cada frase um palavrão, ele não valia nada. Não, mas está totalmente diferente. Eu encontrei com ele outro dia, só fala de Jesus, só fala da igreja, só fala de Deus. O cara mudou de verdade. Já estão passando para frente da obra que Deus fez na sua vida. Já tem alguém falando de você e falando bem de você, e não falando mal de você. Diga amém, Jesus? E tem que ser desse jeito. Aquele que já conhece o Evangelho tem que ser desse jeito, tem que medir bem as palavras que saem da sua boca. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Sim ou não? Inclusive na sua casa, tá? Com seu filho, com a sua filha, você vai lá falar uma palavra com ele dura, ele vai falar: espera aí, isso não é minha mãe, essa não é minha mãe, esse não é o meu pai lá da igreja, porque na igreja você trata bem, mas dentro de casa você diz: se fizer isso eu vou te espancar. Como assim te espancar? Que palavra é essa que está saindo da sua boca? Você não devia ser mais assim. Se você fizer isso, você vai ver só: vou te dar uma surra, moleca. Vou te dar uma surra, moleque. Opa, pera aí. Surra? Vai dar uma surra? Isso é maneira de você falar com seu filho agora? Aí seu filho vai falar o quê? Lá no colégio dele, com os amigos dele: não, deixa eu ir embora para casa, senão meu pai vai dar uma surra. Mas seu pai não é da igreja? Mas quando ele está em casa, é diferente. Pronto. Não adiantou nada. Você está dando para entender, sim ou não? Eu preciso saber o que eu falo, como eu falo, porque você se ira facilmente, fica com ira muito rapidamente, fica nervosa facilmente, e quando abre a boca, sai cuspindo maribondo para tudo quanto é lado, só palavra dura, palavra de ira. Aí vão falar mal de você, do seu Deus, da sua igreja, da sua fé, e não é isso que Deus quer. O salmista falava de Deus, falava da magnificência, da gloriosa majestade, das obras maravilhosas, e aí ele diz assim: e se falará da força dos teus feitos? Porque eu falo, os outros falam, porque os outros percebem na minha fala o que Deus fez na minha vida, então os outros vão falar, direto ou indiretamente, os outros vão falar. Diga amém, Jesus? Então a minha libertação
tem que alcançar outras pessoas para libertá-las. Você pode falar isso comigo? A minha libertação tem que alcançar outras pessoas e libertá-las. Você sabe o que isso acontece? Acontece porque a pessoa olha para você, quem te conheceu, né? Quem te conheceu lá atrás, nos seus tempos malucos, né? De doideira. A pessoa fala assim: bom, mas se ele mudou, caramba, eu quero mudar também. Eu vou perder minha família se eu continuar assim. Eu vou perder minha vida se eu continuar assim. Eu já tentei mudar de todas as formas, com as minhas próprias forças. Já fiz de tudo para mudar. Mas olha o fulano. Fulano agora quando fala comigo, é outra voz, uma voz de seda, uma voz mansa. Resolve tudo pacificamente, amorosamente. Caramba, eu quero mudar, então eu vou fazer o que esse fulano fez. Porque eu já tentei mudar e vou terminar perdendo tudo se eu não mudar. Mas eu vou... É você influenciando outra pessoa e fazendo a outra pessoa entender que existe um meio ou existe alguém que é o nosso Deus para mudar a vida dela. Amém, Jesus? E isso vem através de você. Então o salmista está dizendo: eu falo da magnificência de Deus, eles falam também. Aí ele vai falar mais à frente, ainda no versículo 6: e contarei a tua grandeza. Agora não é só falar, agora é sentar e contar. É diferente, sim ou não? É diferente. Você passa e fala: e aí, tudo bem? Tudo, agora estou na igreja, está uma beleza a minha vida. Beleza, você falou. Agora você senta e conversa e conta detalhadamente o que aconteceu com você. Você agora está contando. Você agora está num outro estágio. Você está na condição de poder dar o seu testemunho, de poder contar o que Deus fez na sua vida. Não é só falar. Você agora passou de fase. Você não está só falando, você agora está contando o que Deus fez na sua vida. E se você está contando é porque alguém está ouvindo, certo? Você não vai sair igual um doido aí na rua falando sozinho, né? Então é porque alguém está parando para te ouvir agora. Viu a sua mudança, a sua libertação, e agora essa pessoa para te ouvir, e você tem história para contar. Por quê? Porque Deus mudou a sua vida. E ele fala: eu vou contar, versículo 6, final do versículo 6, a tua grandeza. Aí o que acontece quando eu conto para as pessoas as coisas grandes que Deus fez na sua vida, na minha vida, e o quanto Ele é grande na minha vida? 7, publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Oh, coisa boa. Então eu conto o que Deus fez na minha vida, e as pessoas saem da minha presença, onde eu contei, e elas vão começar a publicar. É por isso que nos retiros, volta e meia, eu conto um pouco do meu testemunho. Não fico perdendo tempo contando todo o meu testemunho, eu conto um pouco do meu testemunho. Falo sempre para eles, é retiro jovem. Então, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha juízo, eu era drogado, eu era viciado, então fazia algumas besteiras. Não conto detalhes, mas eu falo. Provavelmente esses jovens que receberam essa mensagem, viram eu contar isso para eles, já estão publicando para os pais, já estão publicando para os amigos. Poxa, eu fui num retiro, o pastor é uma bênção, mas ele já passou por cada coisa. Quando tinha a nossa idade, ele se entregou às drogas, ele passou por cada situação para poder ir lá para o retiro, para poder fazer o trabalho com a gente. Eu olhei e falei: caramba, então pode acontecer comigo também, porque ele tinha a minha idade, quando ele começou, então pode acontecer comigo também. Ele está publicando o que eu contei lá. Pode ter certeza que já tem jovem publicando. Está dando para entender a importância sua, então, para você ter libertação, a importância da sua libertação, de você saber apresentar a sua libertação, mostrar a sua libertação para outras pessoas, seja falando simplesmente, ou parando com mais atenção e contando mais detalhadamente o que Deus fez na sua vida. Se você fala, os outros falam. Se você conta, os outros publicam. Você não precisa mais fazer nada, aquilo vai reverberando, e as pessoas vão publicando o que você ali contou para eles. Agora imagine o inverso. Imagine você só contando coisa ruim.
Imagine alguém olhando você, maltratando alguém que você ama, deveria amar, esposa, filho, marido, filha, sei lá, neto, e você maltratando, e a pessoa olha e vai lá e vai publicar para todo mundo. Aí fulano de tal entrou para a igreja, mas está igualzinho. Está igualzinho. Eu vi lá ele fazendo uma ignorância danada com o neto dele. Eu vi lá ele fazer uma ignorância danada com a esposa dele. Eu vi lá ele fazer uma ignorância danada, ela fazer uma ignorância danada com o marido dela. Eu vi ele fazer uma ignorância danada com a filha dele. Aí a pessoa vai publicar o quê? Está na igreja de fachada, não sabe, não mudou nada. Eu via a ignorância, eu via a maneira de tratar as pessoas. Então você está contando a sua história, e a pessoa vai publicar que não adiantou nada você estar na igreja, porque você continua uma pessoa grossa. O salmista está dizendo: não, eu falo, os outros falam. Eu publico, eu conto, os outros publicam. Mas o que ele falava? Da grandeza de Deus, da magnificência de Deus. O que ele contava? Do quanto Deus mudou a vida dele. Ele contava e as pessoas publicavam. Diga amém, Jesus. Nossa vida, a vida de quem diz que já está liberto, que já é de Jesus Cristo e que ama Jesus Cristo, precisa ser uma vida muito disciplinada. Você precisa observar quem você é, e você não pode depois dar desculpa no cansaço, na ira, na raiva. Você não pode cair nesse erro, porque as pessoas vão ver as suas ações, vão ouvir as suas palavras, vão falar e vão publicar. O que elas vão ver em você, que diz que é crente, elas vão falar e vão publicar. E aí você pode estar engrandecendo a obra de Deus, ou você pode estar atrapalhando a obra de Deus. Porque as pessoas vão olhar, vão falar, vão publicar. Elas vão ouvir, elas vão falar e vão publicar. O que elas viram, o que elas ouviram de você, elas vão falar e vão publicar. Entendeu? Sim ou não? Isso é importante, irmãos. Não adianta você ficar com essa ideia que alguns têm: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, porque se você faz um dos pequeninos se perderem por causa da sua atitude errada, Deus vai cobrar o sangue dele de você. É o que diz a Bíblia. Ele vai cobrar o sangue dele de você. Se aquela pessoa não for salva, se ela não receber salvação, porque você não está nem aí pela maneira com que você age, faz fora da igreja, você pode estar afastando uma pessoa do evangelho, e aquela pessoa, se ela se perde, ela vai ser cobrada de você. Jesus ensinou isso para a gente. Então, se você é liberto, precisa falar das magnificências gloriosas, da majestade do Senhor e das obras maravilhosas dele. Precisa contar para as pessoas a grandeza de Deus, para que as pessoas também falem de você bem para os outros, para que as pessoas também possam publicar tudo que Deus fez na sua vida para outras pessoas. E aí você vai ganhando almas sem esforço, você vai ganhando vidas. Diga amém, Jesus. Eu acho que quando a gente acha assim, eu acho que tem pessoas já em várias outras igrejas que se converteram porque viram você e ouviram você. Um dia essa pessoa vai te encontrar e vai falar assim: oh, muito obrigado. Isso acontece comigo de vez em quando. Eu contei aqui antes do retiro, de um jovem, antes do carnaval, que me encontrou. Ô pastor, tudo bem? O senhor lembra que eu fui no retiro do senhor? Eu falei: não lembro não. Não, eu fui, foi em 2012, 2013, sei lá. Eu ia para o exército, mas primeiro fui no retiro, e o Senhor deu uma palavra, mexeu comigo, eu senti que tinha que pregar a palavra, saí de lá, fui para o exército, lá dentro mesmo já liguei para minha irmã, pedi perdão para ela, a gente não se falava há anos, e a gente fez as pazes. Depois eu fui para o exército, voltei, fui para a igreja, falei com o meu pastor, e entrei, e hoje eu sou pastor também. Então eu queria agradecer ao Senhor, que eu nunca consegui falar com o Senhor nesses anos todos. Então eu queria agradecer ao Senhor, porque o que o Senhor falou e o seu jeito de fazer as coisas lá naquele retiro mexeram comigo de uma tal maneira que hoje eu sou pregador da igreja, da nossa igreja. Amém, Jesus? E eu não sabia, eu nem lembrava que ele tinha ido, que ele foi um retiro só que ele foi com a gente.
Você está entendendo então? É exatamente o que está acontecendo aqui. Eu vou falar, eles vão falar. Eu vou contar, eles vão publicar. Então eu tenho que saber quem eu sou. Eu não posso ficar cometendo esse erro. Diga amém, Jesus. Eu não posso cometer esse erro. Em casa, trabalho, na igreja, em qualquer lugar, eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu não posso ser uma pessoa sorridente aqui, mostrando meus dentes o tempo todo para vocês, e lá fora ser uma pessoa irada. Não adianta. As pessoas vão ver, vão falar e vão publicar. Entendeu? Posso continuar? Vamos lá para a gente fechar aqui. Eu falei que eu não ia sair daqui, né? E não vou sair. Vamos lá então, versículo 8. Publicarão abundantemente a memória da tua majestade e bondade, e cantarão a tua justiça. Aí eu entendi o seguinte: o que eles vão cantar? É a justiça? Olha o versículo 8. Eu pensei nisso aqui como uma música. Eu acho que quem entende de música podia fazer isso, fazer uma música aqui agora. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Deus sofre com a gente, tá? Ele sofre com você, é por isso que Ele não quer você sofrendo, porque quando você sofre, Ele sofre. Já pensou nisso? Acho que tem gente que nunca pensou nisso, né? Quando você sofre, Ele sofre. Você é filhinho amado, é menina dos olhos de Deus você. Quando você sofre, Ele sofre. É por isso que Ele quer que você seja curado. É por isso que você quer que Ele quer que você seja abençoado. Porque quando você sofre, Ele sofre. Coisa boa, né? Coisa interessante, né? De pensar, né? Deus sofre junto comigo. Então você tem que vencer esse sofrimento aí. Por isso que Ele te dá todo o subsídio, toda a capacidade, e deu o nome do Filho dele para você entrar em combate e vencer. Porque ele sorri com você, mas Ele chora com você também, né? Bom, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória e do reino, e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos dos homens as tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Glória a Deus. Eu vejo isso como o povo cantando, porque o salmista falava, o salmista contava, e eles publicavam, falavam e cantavam. Canta quem está alegre, geralmente, ou não é? Geralmente você está alegre, você começa a cantar. Você está feliz da vida, você começa a cantar, começa a louvar, começa a adorar. Mas é lógico, você está ouvindo de Deus, está publicando as coisas de Deus, começa a ter alegria. E Ele fala que Ele sustenta os que caem e levanta todos os abatidos. Fechando aqui agora: os olhos de todos esperam em Ti, e Tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Então Deus vai sustentar aquela pessoa que fala, que conta e que canta. Deus vai sustentar quem? Quem fala, quem conta, né? Publica, e quem canta. Essa pessoa, ela está envolvida com Deus, ela está liberta. Ela se preocupa com o que vão falar. Ela para com essa ideia: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, porque você pode estar escandalizando uma pessoa que está do seu lado, está vendo você ser espancador, grosso. A pessoa está do seu lado assim, vai: não, peraí, imagina eu. Você consegue me ver, sei lá, gritando com a minha esposa? Se você me visse, pronto, vamos colocar assim: se você chegasse no shopping Bangu aqui do outro lado,
e está lá no shopping Bangu e me vê lá do outro lado com a minha esposa. Aí você, os pastores estão no shopping, poxa, eu vou lá falar com eles. Aí quando você chega, você me vê gritando com ela, sendo grosso com ela, sendo ignorante com ela, ela chorando. Como é que você ia se sentir? Enganado, né? Magoado, né? Tá, essa é boa, magoado. Não é possível que o meu pastor faz isso. Ele não mostra isso lá na igreja. Na igreja ele trata a esposa cheia de amor, cheia de carinho, cheia de respeito. Sério? Em pleno shopping aqui o pastor tratando a esposa desse jeito? Amém, Jesus? Imagina isso. Como é que você ia se sentir? Você ia conseguir voltar para a igreja, sentar na igreja e me ver com os mesmos olhos que você me vê hoje? Não ia. Porque o que eu ia estar com aquela atitude, falando, contando para você, você iria falar e publicar para todo mundo: olha, o pastor não é quem ele diz não, hein? Você está iludido, hein? Presta atenção, porque eu sei o que eu vi, hein? Eu sei o que eu vi, e sei o que eu ouvi. O pastor não é tudo isso que você pensa não, tá bom? Você ia começar a publicar coisas ruins de mim, e isso ia afetar diretamente a sua vida espiritual e a vida espiritual de outras pessoas, porque você iria publicar, e com razão. Sim ou não? Imagina. Então vamos parar e pensar. A gente está na presença de Deus para mudar, para deixar tudo na mão dele, e ele poder então ter o controle verdadeiro da nossa vida. A gente tem que buscar o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Você lembra? Gálatas 5:22. Coloca aí Gálatas 5:22. Vamos ler o fruto do Espírito aí para você ver. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é muita alegria, certo? Em tradução atualizada diz alegria, paz, longanimidade, muita paciência, sabe esperar o tempo certo para fazer a coisa. Não é uma pessoa que sai gritando, não, ela tem paciência. Benignidade, uma pessoa sempre benigna, ela não consegue ter olhos malignos. Então sabe aqueles olhos maliciosos, que olha uma coisa assim, já pensa besteira, que vê de repente um adulto com a sua sobrinha abraçada, e já pensa que é uma amante, mas é a sobrinha, é uma pessoa que ela tem como filha. Você sabe, aqueles olhos sempre maliciosos, não é benigno, é uma pessoa maligna, só pensa o mal, só pensa a malignidade, é uma pessoa de coração maligno. A gente não é assim. O fruto do Espírito não é malignidade, é benignidade. Outra coisa, bondade. Bondade, irmãos. Tem gente que está na igreja, mas é má, sabe? A pessoa é vingativa, ela guarda mágoa no coração, ela fica alimentando aquela mágoa, aquele rancor, vai alimentando, e na primeira oportunidade ela dá o cascudo dela, na primeira oportunidade ela se vinga, ela vai guardando, ela não tem benignidade, ela tem malignidade, ela não tem bondade, tem maldade, e ela faz mesmo. Mas são pessoas que estão na igreja, irmão, desejando mal para as pessoas, querendo mal, maldade. Fé é outro fruto do Espírito. Eu sei que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, mas tem uma fé que só o Espírito Santo consegue dar, entende? É uma fé que vem como fruto para quem tem Jesus, para quem tem o Espírito Santo. É um fruto. Ela não é aquela fé que vem pelo ouvir, é um fruto. Então você fica, é como algo que vem de fábrica, não tem isso nos carros? Tem coisas que as pessoas colocam nos carros, certo? Ela coloca para o carro ficar mais bonito, do jeito dela. Mas tem coisas que vem de fábrica, certo? Então, Deus, quando você recebe o Espírito Santo e você começa a desenvolver o fruto do Espírito Santo, o fruto é no singular, você começa a desenvolver o fruto do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é a fé, tá? Agora tem a fé que vem pelo ouvir a palavra, certo? Mansidão. Quem foi o mais manso da Bíblia Sagrada? O mais manso, a Bíblia fala que o homem mais manso da Bíblia, quem foi? Moisés. Amém, Jesus? Ô homem manso, misericórdia.
tratando com 3 milhões de pessoas no deserto, 3 milhões, quase todos eles rebeldes, brigões, criava confusão por causa de um pouquinho d'água, criava confusão por causa de comida, criava confusão por causa de roupa, criava confusão por causa de tudo eles criavam confusão com Moisés, e Moisés pacientemente lutava por aquele povo. Uma vez Deus chegou a falar: Moisés, eu vou matar todo mundo, eu vou te dar um povo novo. Não aguento mais esse povo, Moisés, vou acabar com todo mundo e vou te dar um povo novo para você cuidar. E Moisés falou assim: Senhor, esse povo é teu, não é meu. E o que dirão lá no Egito? Que o Senhor tirou eles de lá para matá-los no deserto? O que vão pensar? O Senhor não vão te respeitar se isso acontecer. Esse povo é teu, não é meu. E Deus segurou a onda. Amém, Jesus? Quer dizer, que homem manso, irmão. Mas a gente não tem mansidão, está faltando o fruto do Espírito. Qualquer coisa você já quer dar um tapa na pessoa, qualquer coisa já quer espancar, qualquer coisa já está gritando, qualquer coisa já está ameaçando. Às vezes, olha para mim, a ameaça é pior do que a atitude. Porque quando você ameaça, irmão, se você fizer isso comigo, você vai ver o que vai acontecer contigo. Eu vou tirar você da obra e ainda vou arrumar uns 3, 4 cabras lá fora e vou te dar umas pancadas lá fora. Ninguém vai ver, vai ser de madrugada, para ninguém ficar contra mim. Eu não vou fazer isso, mas essa minha ameaça acabou com a fé dele. Ou não? Ou não acabaria com a fé dele? Se eu faço uma ameaça dessa, ele vai falar assim: poxa, peraí, o meu pastor me ameaçando desse jeito, até de encontrar pessoa para me bater? Então você imagina alguém ouvindo você ameaçando, sua esposa ameaçando seu filho, ameaçando seu marido, ameaçando uma pessoa: vou te dar umas pancadas, tu vai ver só. Poxa vida, a pessoa vai olhar e vai ser: pô, o que essa pessoa vai falar de você? Não está bem, não se converteu de verdade. É isso que vão falar de você. Quem ouviu vai publicar o que de você? Vai publicar que você ainda não está convertido, que tudo se resolve na base da ameaça, e às vezes vai até a via de fato. Está dando para entender, sim ou não? Irmãos, temos que abrir os olhos. Ele diz: eu vou falar, eles vão falar, eu vou contar, eles vão publicar, e eles vão vão não só publicar, mas vão também cantar, e eles cantam só coisa boa em relação a Deus aqui. Diga amém, Jesus. Tem que buscar mansidão, temperança, aquela pessoa que é bem temperada, né? Não é nem muito sal, nem pouco sal, ela é bem temperada, é equilíbrio, a pessoa equilibrada. Uma pessoa temperada é uma pessoa equilibrada, certo? Você é uma pessoa equilibrada? Ou qualquer situação faz você ficar desequilibrado novamente? Lembra que eu contei um testemunho uma vez? É testemunho, né? É um exemplo, né? Na verdade, é um exemplo de um irmão que eu tenho, que hoje é pregador, irmão mais velho, hoje é pregador, mas na época não era, tá? Hoje é pregador. E o meu sobrinho hoje está com 40 e tal já está bem velho, já está indo para a velhice já, meu sobrinho. Mas na época ele era pequenininho. E ele ficou incomodando, era uma Copa do Mundo, a gente estava tudo na casa deles. E ele estava incomodando o garoto, né, para lá e para cá, incomodando. A esposa dele lá da cozinha: segura esse menino, manda ele ficar quieto, está me irritando. E meu irmão fala: para. E o garoto está na bagunça. Vai, garoto, criança, né? E ele não parou o garoto, sentou o garoto, falou com ele seriamente, não, ficou só mandando, e o garoto não parava. Uma hora o garoto foi passar na sala, ele deu um tapa e pegou nas costas, na altura do pulmão, e ele perdeu a voz e perdeu a capacidade de respirar. O garoto já ficou roxo. Bom, meu irmão entrou em desespero. Quase matei meu filho. Todo mundo entrou em desespero. E eles não tinham Jesus Cristo para orar. A gente não tinha Jesus na época para orar e repreender em nome de Jesus. O garoto foi ficando roxo e corre para buscar carro para levar para o hospital. Mas depois ele voltou. Graças a Deus voltou, a cor voltou. Mas ele podia ter morrido. Isso é uma pessoa destemperada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não sabe o peso da mão, o que uma mão de um adulto vai fazer no corpo de uma criança, e ainda mais nas costas.
Nem na perna foi nas costas. Não que eu estou aprovando se fosse nas pernas, mas nas costas, no pulmão. Foi um ato desequilibrado? Foi ou não foi? Foi. Então ele estava passando, parro. Como o garoto caiu, já caiu sem respirar. Então o seu irmão não amava o filho. Amava muito, ama até hoje. Não é questão de falta de amor, é questão de desequilíbrio. Amém, Jesus? Então eu preciso buscar esse equilíbrio. Que maneira é essa de tratar as pessoas que você ama? Que isso é maneira de tratar? E a ameaça às vezes machuca mais do que a atitude, irmão, estou te falando. Porque a ameaça fica na memória da criança, fica na memória do adulto, fica na memória da pessoa. Toda vez que eu faço isso, eu sou ameaçado. Não é assim. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você está aprendendo coisa boa hoje, hein? A partir de hoje as pessoas vão falar e vão contar de você e vão publicar coisas boas, se você estiver prestando atenção nessa mensagem. E ele fala, e temperança, aí acaba aqui, né? Passa para o outro. 23. Contra essas coisas não há lei. Quando você começa a exercitar os frutos do Espírito, o fruto, né? O fruto do Espírito, todos esses itens aí que compõem o fruto do Espírito, e começa a pôr em prática, aí você vai ser igual o cântico de Davi aqui, o Salmo 145 é um cântico, né? E ele fala, eu vou falar e eles vão falar, eu vou contar e eles vão publicar abundantemente, e eles vão também cantar, porque não tem jeito, e ele vai mostrando o cântico dele, a musiquinha dele aqui, só falando coisa boa de Deus. Mas por quê? Porque as pessoas estão falando de Davi, coisa boa, publicando de Davi, coisa boa. O que estão publicando de você? Que é mau pai, mau marido, mau mãe, mau esposo. O que seus vizinhos estão falando de você? Ih, que crente fachada, que crente de nada, vive aí gritando, brincando em pé de guerra, um jogando prata em cima do outro o tempo todo. É isso que seus vizinhos estão publicando em você? Misericórdia. Ou vocês acham que o vizinho não publica? Você acha que o vizinho não publica? Você acha que o vizinho não fala? Imagina assim, uma casa de crente, mas que só vive de gritaria, resolve tudo na gritaria, na discussão, na ofensa, tá? E o vizinho recebe a família dele. Aí o crente está num dia bom, aí botou um louvor lá. Aí o vizinho está com seus parentes todos lá, e alguns são crentes. Fala, seu vizinho é crente, glória a Deus. Quem sabe agora você se converte, né? Deus colocou você do lado de um crente, né? Aí o vizinho que não é crente fala assim, que você está por fora. Espera um pouquinho só, porque agora está com louvor lá, tá? Mas espera um pouquinho só. Daqui a pouquinho você vai ver um gritando com o outro. Daqui a pouquinho o louvor vai embora e você vai ver um gritando com o outro, um brigando com o outro. Você vai ver as crianças chorando, apanhando. Daqui a pouco você vai ver tudo. Fica aqui, você vai ver só. E vê. Aí o vizinho fala assim, poxa, caramba. Pensei que o vizinho crente ia converter meu parente. Está afastando meu parente de Jesus, dando um mau exemplo. Amém? Você fala, eles falam. Você conta, eles publicam. Você é muito importante no reino de Deus. Se comporte. Leia o Gálatas 5:22, leia de novo, veja os outros versículos, outras versões da Bíblia, até guardar e aprender a ser manso, benigno, temperado, né? Equilibrado, bondoso, até conseguir colocar isso para fora, e você vai ver que vão contar e publicar só coisas boas de você a partir de agora. Isso é colocar a sua vida no controle da mão de Deus. Diga amém, Jesus. Não vem me dizer que a sua vida está no controle de Deus, está na mão dele, se você vive fazendo essas coisas que a gente acabou de falar. Não vem, não dá. Diga amém, Jesus. Não dá. Se eu encontrei esse celular aqui no altar, eu vou guardar esse celular até o dono voltar para poder devolver. Senão eu estou errado. Não dá.
Amém, Jesus? Então, não diga que a sua vida está no controle da mão de Deus, se você não está se comportando desse jeito. Não faça isso. Não cometa esse erro. Agora, se você fizer o que é correto, poxa vida, vai ser bom, né? As pessoas publicando e falando. Aí, imagina aquele exemplo que eu dei, né? Aí o parente fala assim, vou te falar a verdade. Desde que essa família mudou para cá, a nossa vida melhorou. A gente não está discutindo mais dentro de casa, porque sempre ouve eles louvando, ou orando, conversando, sempre rindo, sempre amorosos. Eu não vejo eles discutindo hora nenhuma. Isso está afetando a gente positivamente, sim. A gente não está indo na igreja ainda não, mas realmente espero que esse casal more aqui por muito tempo, que essa família more aqui por muito tempo, porque que família abençoada. Não fica bonito? Essa pessoa já não está falando e publicando? Está falando e publicando. Amém? Sua vida é importante para o reino de Deus. Vamos orar então.